Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muito bom, mais um domingo, né? A gente poder ter essa oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu tive meditando em Provérbios 2, né? Onde diz assim que, no versículo 11, né? Que o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A Bíblia é um manual assim que nos ensina a viver, né, uma vida plena em meio a tantas adversidades, né, que a gente vem enfrentando neste mundo, né? Muitas coisas ainda estão por vir. Não é um livro inspirado por um ditador, escrito por para os seus escravos, né? Que quem vive numa ditadura, ele é escravo daquele, né, do ditador. Tudo que está escrito na Bíblia faz sentido e é para o nosso bem. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos só agradando a Deus, como estamos recebendo um presente que Ele nos deixou. E na palavra de Deus nós obtemos sabedoria, encontramos resposta para todas as questões da vida. Ela é a própria voz de Deus para as nossas vidas, é um presente e não um fardo. E nós temos que ter o prazer de ler, de meditar na Bíblia, né? Para que a gente possa crescer e aplicar os ensinamentos, né, que ela nos passa no nosso dia a dia, né? Então, assim, que nós venhamos ler mais a Bíblia, né? Para que a gente seja abençoado e seja uma bênção para o nosso próximo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e adorado seja o Teu nome, seja exaltado por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos e por todas as gerações. Muito obrigada pela Tua preciosa palavra, pela oportunidade que nós temos, Deus, e a liberdade de cultuar o Teu nome, de nos ajuntar, ó Deus, de congregar-nos juntos, ó Deus, para louvar, aprender da Tua preciosa palavra, Deus, engrandecer, crescer, crescer, né, fazer com que a gente cresça mais, ó Deus, que o Senhor venha nos dar, abrir o nosso entendimento e nos dar o discernimento, ó Deus, para que a gente possa compreender e que o nosso coração esteja inclinado para a Tua voz, ó Deus, para a Tua preciosa palavra, Deus, que a gente venha fazer como Salmo 1 ensina, né? Que a gente venha meditar na palavra dia e noite, né? Venha meditar com prazer, ó Deus. Abençoa, Deus, o nosso pastor que vai estar trazendo essa palavra, que o Senhor, Deus, dê direção a ele, dê sabedoria a ele. Eu sei que o Senhor já falou com ele, Deus, e que o Senhor então prepare os nossos corações, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, ó Pai, e que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprender, ó Deus, que a gente venha obedecer a Tua palavra, a Tua voz, ó Deus, entender e obedecer em tudo, Deus Santo e Poderoso. Fica conosco, esse é meu pedido de oração. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje domingo, um domingo especial, não é? Domingo, Dia dos Pais. Nós estamos lembrando dessa figura instituída por Deus, a figura paterna. Como é importante a figura paterna, né? A autoridade, o modelo, o exemplo para a família. É um dia maravilhoso, né? Um dia que nós recebemos da parte de Deus também uma grande bênção, né? Como pais, como avós que somos hoje, né? Somos pais pela segunda vez. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, na continuidade dos nossos estudos, né, de escatologia. Vamos falar sobre o milênio, né? O milênio também é um evento futuro, é um evento escatológico, né? E nós vemos que o milênio ele começará ainda dentro da dispensação da graça, no final da grande tribulação. Nós vimos ali na semana passada a grande tribulação. Comentamos sobre os aspectos, né, que ocorrerão na grande tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio iniciais de governo do anticristo e 3 anos e meio finais também de governo do anticristo, mas
com a revelação, né, dos seus propósitos malignos, dos seus propósitos, seus planos diabólicos, né, para o final. E nós vemos ali que após esse período da grande tribulação, ocorrerá um outro evento, que é o chamado milênio, né? Esse evento é proposto no coração de Deus, e ele será um evento em que Cristo ele estabelecerá o seu reinado, o seu governo, né? Após vencer ali no Megido as forças do anticristo, né? E ele passa então ali a reinar absoluto com a sua igreja na terra durante 1000 anos. Então nós vemos que na grande tribulação o anticristo ele vai inicialmente fazer um acordo, uma aliança, né, com os judeus. Ele vai administrar o mundo, ele vai governar o mundo por 3 anos e meio, haverá grandes sinais, haverá prosperidade financeira, prosperidade econômica, mas depois de 3 anos e meio ele se revelará e ele passará a perseguir aqueles que não aceitaram o seu governo, aqueles que se opõem ou aqueles que perceberam, né, e ficaram aí da grande tribulação e não aceitarão a marca da besta, que é um próximo estudo nosso, nós vamos falar sobre a marca da besta, né, e passarão a perseguir essas pessoas, né. Nós vemos ali também que acontecerá ao final desses 7 anos, ou seja, dos 3 anos e meio da segunda fase, acontecerá uma marcha do anticristo e das nações do mundo reunidas, marcharão contra Israel, contra os judeus, para exterminá-los de vez, né? E então ali veremos a intervenção de Deus, a descida do Senhor Jesus para livrar os judeus e para estabelecer o seu reino, né? Nós vemos isso aí, vamos ver aqui em Apocalipse 16, Apocalipse 16, a partir do verso 1, ou melhor, a partir do verso 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí, na continuidade, diz: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas, né? E os congregam no lugar que em hebreu chama Armagedon, né? Então haverá ali uma grande batalha, uma grande luta entre as nações, os exércitos, né, reunidos pelo anticristo, que marcharão contra Israel, não só contra Israel, mas também contra os que não aceitaram a marca da besta, os que estiveram, os que aprenderam e reconheceram, né, Jesus ali como Senhor. Ali naquele momento Israel clamará pelo Messias, né, o reconhecerá, e Jesus voltará. Jesus voltará e livrará Israel, né, livrará os judeus daquele momento de destruição, né? Então nós vamos ver. Então ao final desse livramento, né, Jesus ele vai reinar com a sua igreja. O Armagedon ele é uma luta final, uma batalha final, em que nesse período Satanás ele será preso, né? Ele será preso pelo Senhor Jesus Cristo, né? Os santos mortos, né, que ressuscitaram, a igreja arrebatada de Cristo, reinarão com ele a partir daí por 1000 anos, né? Então existe, assim como na tribulação, existem muitos entendimentos, muita teologia, né, em relação a esse período de 1000 anos, né, que dentro da escatologia também é estudada. Nós vamos ver, como vimos lá na grande tribulação, existem os pré-milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas, né, são entendimentos diferentes,
E eu gostaria de falar, em primeiro lugar, de trás para frente, sobre os pós-milenistas, né? Os pós-milenistas, eles defendem que através do Evangelho que é pregado, todo mundo será cristianizado, né? E submetido a Cristo, antes do seu retorno a este mundo, né? Então, o conceito desta posição doutrinária sobre o milênio é que Jesus Cristo retorne depois do período de 1000 anos, né? E por isso o nome pós, né? Ou seja, todo mundo cristianizado, todo mundo rendido a Cristo, todo mundo evangelizado. Então vamos ver as principais características desse entendimento, dessa linha, né, teológica de visão, essa linha doutrinária. Como nós falamos, o método, né, mais usado aqui é o alegórico, né, E algumas pessoas já me perguntaram, né, o que é interpretação alegórica, o que é interpretação literal. Eu já expliquei isso, inclusive, na igreja, né? A interpretação alegórica é aquela em que se atribui um entendimento ao conteúdo, né, de um texto. Ou seja, se coloca uma figura, se coloca uma representação, parte do pressuposto, né, de que o autor ele quis dizer mais do que escreveu, né? Então dá margem à imaginação, ou seja, uma figura de linguagem, mais especificamente, né, para uso retórico, claro, né? Então é a arte de usar alegorias, né, na forma de falar, ou seja, na sua expressão que transmite um ou mais sentidos, né, além do literal. Eu já falei que Jesus, por exemplo, usava muitas parábolas, porque havia uma dificuldade muito grande cultural. Os discípulos, os apóstolos que o seguiam, eram homens comuns e eles não sabiam ler, eram iletrados, né? Então Jesus precisou, em muitos aspectos, muitas vezes, usar parábolas, figuras, para que eles entendessem, né? Então, é mais ou menos um sentido de figuras, né? De interpretar o texto que foi escrito por um método de alegoria, né? Ou seja, uma interpretação que vai levar a imaginação, que vai levar, vamos dizer assim, ao homem a tirar conclusões além do que está escrito, né? Então nós vemos também que existe ali a interpretação literal, que nós já falamos, que é aquela que exige um significado original do texto, né? Ou seja, uma interpretação que vai requerer uma análise textual, né? Uma análise chamada de exegese, em que se busca, né, desenvolver todo o significado etimológico da raiz da palavra, né? Então é preciso que se busque o significado, é preciso que se busque a origem da palavra, né? No caso aqui nós estamos falando do Novo Testamento, então é do grego, no Antigo Testamento é o hebraico, né? Então, entendido isso, vamos voltar ao nosso assunto de hoje, né? Nós estamos falando sobre a linha pós-milenista, né? Outra coisa que se crê, né, que o milênio não será necessariamente de 1000 anos, né? Os pós-milenistas creem assim. Então será um período de anos, né, muito extenso, não nos 1000 anos de forma literal, né? Eles declaram que nós já estamos passando pelo período milenar, né? Não se sabe dizer quando começou, nem quando encerrará. Enfim, tem uma composição diferente nesse entendimento, né? Eles creem no evangelismo mundial, né, onde todo o planeta se converterá ao cristianismo, né? Então, participarão, né, de todas as bênçãos, né, da paz, da prosperidade, da justiça de Deus. Isso já agora, como eles consideram, na presente dispensação, né? Então, nessa linha de interpretação, o reinado acontece de forma espiritual, né, e não aqui na Terra,
onde Cristo reina no coração do homem, né? Nós temos uma linha totalmente diferente. Nós somos pré-milenistas, né? Nós vamos ver que existe uma composição diferente. Existem também os amilenistas, né? Como o nome indica, um conceito amilenista tem um sentido negativo, né? É uma linha que afirma que não há base suficiente para o cumprimento de um reinado milenar de Cristo aqui na Terra, né? E que todas as profecias referentes ao reino de Cristo estão sendo cumpridas espiritualmente pela Igreja nesse período entre os dois adventos, né? Entre a primeira vinda do Messias, né? O nascimento do Messias, e a segunda vinda esperada, né? Então eles defendem esta visão doutrinária, crendo que após o presente período, né, do Evangelho na Terra haverá o reino de Deus, crendo assim que o eterno estado futuro, né, a Nova Jerusalém, ainda ocorrerá, porque se afirma que o reino de Cristo não poderia ser temporal, né? Não poderia ser temporal porque ele recebeu o corpo glorificado, espírito, e seria também um reino limitado a 1000 anos, né? Eles afirmam, ou melhor, eles afirmam que não seria um reinado milenar de 1000 anos, porque ele é eterno, né? Eles se baseiam em Isaías 9:7. Vamos ver Isaías 9:7, ver o que diz. São coisas que a gente precisa sempre recorrer à Bíblia para ver. Isaías 9, versículo 7, diz assim: do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então eles firmam que esse reinado de Cristo é ilimitado, né? Ou seja, não é limitado aos 1000 anos, e que ele é eterno. Então as principais características dessa linha é que, como os pós-milenistas, o método ele também é o alegórico, né? Ele se nega ao reinado literal de Cristo na Terra, né? Ele crê que Satanás tenha sido preso já na primeira vinda de Cristo, né? Quando Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, quando nasceu aqui na Terra, né? E o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? É o cumprimento do milênio para eles de forma espiritual, né? Forma espiritual. Então, Cristo reinando no coração do homem, né? Não literalmente, ou seja, já estaríamos, né, no milênio, e se assemelha ao pós-milenismo, crendo que Cristo retornará no final desse milênio, né? Mas nós vamos falar do pré-milenismo, que é a nossa doutrina teológica, né? Aqui cremos, né? A posição do pré-milenismo defende que Cristo retornará ao mundo de forma literal, ou seja, corporalmente, antes de iniciar o período milenar. Ele virá com sua igreja, derrotará o anticristo, prenderá Satanás, né? E instituirá ou restabelecerá o seu reinado na terra, né? E a instituição do seu reino vai se cumprir, né, literalmente, e também as promessas e alianças de Deus com Israel, né? Elas serão cumpridas de forma literal num reinado de paz, de prosperidade, de justiça, né? E aqui eu torno a lembrar dessas promessas que estão lá em Mateus 5, que são as promessas das bem-aventuranças. E nesse período de milênio na Terra, né, se encerra os 1000 anos com a revolta, né? Ainda vamos ver, aí Satanás será solto de novo, né? E haverá uma revolta satânica, haverá uma corrupção ainda, né, de pessoas, e essa revolta fará guerra de novo a Cristo e aos seus santos, mas o Senhor ali agora derrota pela última vez tanto Satanás e seus seguidores, né? Eu queria fazer aqui um parênteses de que Satanás ele não pode ser destruído, assim como a alma do homem não pode ser destruída,
porque são seres espirituais, são seres criados por Deus, então não podem ser destruídos. Eles serão derrotados ao final do milênio, da corrupção que haverá, e será lançado definitivamente, né, no lago de enxofre e de fogo eternamente, né? Então será vencido e a partir daí não vai poder mais romper, né, com as coisas que forem determinadas por Cristo, ou seja, não vai poder mais roubar o reinado de Cristo, né? Isso nós vemos, eu falo isso porque os reis da terra sempre perderam suas guerras e perderam seus reinos, né? E um exemplo disso foi Nabucodonosor, que reinou absoluto, né? E Nabucodonosor, ele reinou absoluto, mas ele perde o seu reinado para os medos, para os persas, que por sua vez perdem também o seu reinado, o seu império para a Grécia, que passa a ser o Império Grego, né, que domina o mundo, e depois a Grécia perde para os romanos, né? É uma sequência de império e perda de império, mas Cristo não será nunca mais vencido, né, pelas forças satânicas e por qualquer outra força, né? Então Cristo, ele entregará o seu poder a Deus, ao Pai, e se fundirá num reino eterno, né? Nós veremos isso mais na frente. Então todas as profecias de um reino eterno, elas serão cumpridas conforme as promessas feitas a Davi. Nós vemos isso lá em 2 Samuel, capítulo 7, né? Nós vemos que houve promessas de Deus a Davi, e nós vamos ver as principais características agora, né, dessa doutrina pré-milenista, desculpa. Então, o método de interpretação é aquele que nós já falamos, é literal. O reinado de Cristo, ele acontece literalmente aqui na Terra, estabelecendo um tempo de 1000 anos, né, no seu segundo advento, ou seja, o primeiro advento foi quando ele nasceu aqui na Terra, ele andou na Terra, né? No arrebatamento ele não pisa nessa terra, a igreja é elevada aos ares, a encontrar com ele nos ares, e nesse segundo advento ele pisa na terra, né? Ele pisa na terra porque há uma purificação da terra, né? Vence as forças satânicas, Satanás é preso, o pecado é removido, então ele pisa na terra. E isso vai culminar, como nós já falamos, né? Terminará com a Batalha do Armagedon. Então Cristo, ele vai ser bem presente nesse período milenar, né? Ele estará governando as nações. O reinado de Cristo, ele será estabelecido de forma dramática, através de uma grande guerra, né? Essa guerra será contra as nações da terra, né? Sendo oposto àquilo que o pós-milenismo prega, o amilenismo, né? Que não creem num reinado conquistado, num reinado de direito, né? Então o reino será restabelecido a Israel, e Cristo será rei eternamente, para sempre, né? Particularmente, eu tenho várias razões para crer que as Escrituras devem ser interpretadas literalmente. Uma delas são as profecias que já se cumpriram literalmente, né? Nós vemos isso. Todas essas profecias, dentre muitas outras, se cumpriram, continuam acontecendo, continuam cumprindo. Nada aconteceu de maneira alegórica, né? Então Deus, através dos tempos, já nos deu provas sobre o cumprimento dessas profecias, e que nós precisamos olhar e não duvidar, né, desses acontecimentos futuros que a Bíblia anuncia. Elas acontecerão de forma literal. Então eu creio firmemente, né, nessas profecias, assim como creio no arrebatamento da igreja, da grande tribulação, né, nas coisas que estão escritas ali, a Batalha do Armagedon, o reinado de Cristo, tudo isso de forma literal, né, de forma como está escrito. Eu já expliquei uma diferença que há, né, entre Israel e a igreja, né? O objetivo de Deus com Israel é um, com a igreja é outro, totalmente diferente, né? Deus prometeu a Davi, seu filho, que restabeleceu o reino, né? Não faltaria sucessor para o seu trono, e o reino
seria para sempre, né? Está lá em 2 Samuel 7. E quando nós olhamos no Novo Testamento, né, em Atos capítulo 1, eu até preguei na quarta-feira a respeito disso, né? Os apóstolos, eles perguntaram ao Senhor Jesus se ele iria restaurar o reino a Israel e quando aconteceria isso, né? De acordo com a promessa que ele fez a Davi, e ele responde que não caberia a eles, né, saber os tempos e as coisas, né, o tempo e as coisas seriam restabelecidas por Deus, né? Não caberia a ele nem a nós, nem a igreja. E eu entendo que, então, por que os apóstolos fizeram essa pergunta? Porque eles acreditavam, eles criam, né, Jesus já de fato tinha ensinado para eles, num reinado eterno de Cristo, né, de forma literal. O próprio Senhor também demonstrou, né, a mesma coisa, né, que o tempo não era aquele, né, falou para ele, o tempo não é esse. Nós temos motivos, então, de sobra para crer que o reinado de Cristo, o milênio, será aqui na terra, né, mais precisamente em Jerusalém, onde também Davi reinou, né. Então a profecia que está lá em 2 Samuel 7 não se cumpriu, né, com Salomão. Eu já, inclusive, já preguei isso na igreja, falando sobre essa palavra. Ela aponta, ela se refere a Jesus e não a Salomão, né? Então, outra coisa que eu quero falar é que eu creio que as bem-aventuranças de Mateus 5, nós precisamos observar que elas estão, todas elas, no tempo futuro. O verbo está no tempo futuro, né? Por que está no tempo futuro? Porque elas se cumprirão no milênio, né? Com plenitude. Em Mateus 5,3, o Senhor Jesus, ele fala das coisas dos tratamentos que os judeus, naquela época ele estava pregando para os judeus, receberiam no futuro, né? Das pessoas que, mesmo passando por problemas, por lutas, né, poderiam se considerar felizes num tempo vindouro, porque existia ou existe, né, melhor dizendo, algo preparado, reservado para aqueles que são bem-aventurados, né? Então, olhando atentamente esses textos, nós vamos descobrir que essas promessas, elas estão previstas para acontecerem no milênio, né? É lógico, é claro, que quando nós olhamos, assim como a Bíblia é toda cristocêntrica, aponta para Cristo, mas também aponta para os seguidores de Cristo, né? Nesse período todo que nós estamos vivendo, da dispensação da graça, essas promessas, elas se ajustam, né, à vida do cristão, pela fé, né? Nós vivemos os nossos dias também crendo que essas promessas, elas se cumprem já de forma, vamos dizer assim, abundante até nos nossos dias, baseados em quê? Nas promessas feitas lá no passado a Abraão, né? Quando Deus promete, olha, será pai de uma grande nação, né? As bênçãos serão tão grandes como as estrelas do céu, em quantidade tão grande como as estrelas do céu. Aí eu creio que está falando de bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, e também como a areia da terra, né? Que é bênção física, material, está apontando para um elemento material, né? Mas nós vamos analisar cada caso atentamente, e ele começa dizendo: os pobres de espíritos receberão ou herdarão o reino dos céus. Então o que está por vir é o reino dos céus de novo, né? Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele falou: o reino dos céus é chegado a vós. Jesus é o reino, né? Mas veio para os seus e os seus não receberam. Então a expressão reino dos céus já mostra claramente, né, que os pobres de espíritos vão reinar com Cristo, né? Não existe outro reinado, né, que também seja dos céus, mas existe o reino que vai ser estabelecido aqui na terra e na sua segunda volta. Cristo no céu é rei, é Senhor, é Deus, é príncipe da paz, é o Filho de Deus, é o Cordeiro que tirou os pecados do mundo, que venceu a morte, que saiu vitorioso dela, né? Agora, aqui na terra, ele será rei de fato, né? E essa herança não será dada na presente dispensação. Cristo será rei no seu
reinado futuro, que é o milênio, né? Ele estabelecerá. A palavra reino dos céus significa os céus reinarão na terra, né? Então haverá esse momento. Uma segunda afirmação em Mateus 5 diz que os que choram serão consolados, né? Não diz assim, os que choram são consolados, eles serão consolados. Os que choram, num tempo presente, claro, hoje existe muito filho de Deus, muito servo do Senhor, muito justo, que está chorando no sentido do seu sofrimento, das suas angústias, das suas tribulações, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. No mundo tereis aflição, e continuam a chorar porque vivemos nesse corpo de dor, nesse corpo que é corrupto, né? E haverá um momento em que nós seremos consolados, né? Eternamente. Quando diz que lá no céu não entra nem choro, nem dor, nem tem lágrimas, né? Nós vemos hoje os governantes desse mundo, eles não podem enxugar as lágrimas que correm dos olhos, né, dos homens, né? Os políticos aí, né, só conhecem as angústias, na verdade, só conhecem as dores dos pobres no tempo das eleições, né? Depois se esquecem das promessas, né? Mas o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, né, na época que ele esteve aqui na terra, ele nos mostra que ele ia ao encontro dos pobres, ele curava suas feridas, né? Ele limpava os leprosos, e isto será a marca do milênio, né? Todos os menos favorecidos, né, que servem a Deus, que reconhecem Jesus como seu Salvador, né, que passaram pela grande tribulação e, enfim, né, de alguma maneira foram tocados, transformados, né, irão sorrir alegremente pela nova condição de vida que Cristo vai proporcionar, né? Então essa promessa está longe ainda de se cumprir no sentido assim literal, né? Mas se cumprirá no milênio, e rei só existe um, que é Jesus Cristo, né? Depois ele diz assim: os que têm fome e sede de justiça, né, serão fartos, né? Em nossos dias o mundo clama por justiça. Às vezes nós vemos coisas, irmãos, que nos deixam completamente aturdidos e ficamos dizendo: Senhor, justiça, Senhor, misericórdia. Então todos os dias nós vemos aí homens corruptos cometendo crimes, né, extrapolando nos seus direitos, né, e saem impunes de suas culpas, né, juízes corruptos, governos corruptos, longe de defender, né, os menos favorecidos. Então essa é uma promessa de Cristo que está cada vez mais firmada para o milênio, né, para os dias em que ele suprirá toda essa injustiça, né? Então nós vemos que eu posso afirmar com segurança que esta promessa ela vai se cumprir no reinado de Cristo no milênio, né? Onde Jesus será rei justo, né, de todos, né, e principalmente os que têm fome de justiça, né? Então no milênio, debaixo do reinado de Cristo, eles com certeza serão fartos, né? E nós vemos a outra afirmação, a outra promessa, diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Aqueles que costumam ter piedade, misericórdia, sempre estão dispostos a perdoar, né? Esquecer a maldade que lhe fizeram. Essas pessoas, elas alcançarão misericórdia, e Deus irá reinar, né? Essa pessoa irá reinar com Cristo no milênio. Nós vemos no Evangelho uma informação, um aconselhamento de Cristo para o perdão, né? Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, né? Jesus, ele passa todos os princípios, olha, o princípio da capa e da túnica, da milha andada. Então, todas essas coisas demonstram, né, misericórdia, demonstram perdão. E essa promessa, logicamente, ela vai ser cumprida também na igreja, porque a igreja é lavada no sangue de Cristo e assim seus pecados são perdoados, né? E todos aqueles que saírem da grande tribulação com esse, né, predicado, com essa misericórdia no coração, com esse pensamento, né, de perdão,
os que aceitarem a Cristo durante a tribulação, né? Enfim, então, nem todo. Por que eu estou falando isso? Porque nem todas as pessoas, nem todos os judeus e nem todos, até cristãos, tem muitos cristãos, irmãos, que não são misericordiosos, né? Eu estava até comentando isso com um amigo nesses dias, em que ele estava falando, não, eu acho que essas pessoas tinham que ser botadas num paredão e ser fuziladas, né? Então eu falava para ele, eu falei, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Dente por dente, olho por olho. Hoje nós estamos na graça, eu quero que essas pessoas sejam salvas, né? Claro, quero que Deus nos livre de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda opressão de homens de Belial, mas não desejo, né, que eles sejam julgados assim pelo meu coração, né, de uma forma tão contundente. A gente tem que ser misericordioso. Então, pelo contrário, né, nós vemos que existem pessoas que são realmente de coração duro, não perdoam com facilidade, né? É difícil, até numa dessas avaliações, eu vejo que isso é um demônio, isso é uma fortaleza de alma. Às vezes a pessoa é cristã, a pessoa conhece, ama Cristo, é um bom cristão, mas não perdoa. A falta de perdão, irmãos, é um bloqueio, é uma muralha, né, de impedimentos. A gente precisa perdoar, né? Então é um engano, né? Que pessoas vivam dessa forma, né? Nós precisamos olhar e ver a palavra. Então, irmãos, diz também lá em Mateus 5 que os puros de coração, né, verão a Deus. Então, as pessoas que têm humildade, as pessoas pureza no coração, pessoas que não têm malícia, né, procuram sempre ver as coisas da melhor forma possível, essas pessoas têm uma beleza interior, né? Então passarão pela tribulação do milênio. Por que passarão, mesmo sendo puras de coração? Porque não aceitaram a Cristo, não receberam o Senhor Jesus verdadeiramente, né? Então passarão. Mas eu creio que na grande tribulação, muitas dessas pessoas, elas se renderão e serão perseguidas, claro, né? Mas serão acolhidas, né, pelo amor de Deus. Então, para isso vão precisar reconhecer a Cristo como Senhor e Rei, né? Então diz também que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, principalmente, né, aqueles que estarão sempre tentando apaziguar a revolta, apaziguar vamos dizer assim, o infortúnio, né? Então a Bíblia diz, né, no Novo Testamento, Paulo diz aos Romanos que a justificação vem pela fé, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e por intermédio da graça, né? Então nós precisamos estar olhando para essa palavra. Ele diz ao final que os que sofrem perseguição por causa da justiça deles é o reino dos céus, né? Então os que hoje estão sendo perseguidos por serem justos, porque isso também já está acontecendo, né? Nós já vemos aí uma articulação forte, né, contra a igreja, contra o evangelho. Nós vamos passar por essas dores iniciais, né? É uma injustiça e nós ficamos muitas vezes assim, um pouco renitentes aí, né? Queremos justiça logo e tal, mas a justiça ela vem. Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Então aqueles que dentro de um sistema corrupto que nós estamos vivendo são perseguidos, mas se mantêm dentro do modelo, se mantêm dentro do perfil dos princípios de Deus, né? Resistindo, né, a entrar, a aderir ao ódio, à falta de perdão, à falta de misericórdia, né, sofrendo mesmo essas perseguições, né, nós vamos ver que a promessa de Cristo é que nós seremos chamados filhos de Deus e seremos os que estiverem também na grande tribulação. Somos hoje chamados filhos de Deus porque aceitamos Jesus e somos lavados e remidos. Então a igreja já está livre da grande tribulação, né? Desse sofrimento da grande tribulação. E o reino dos céus pertencerá a todas essas pessoas, né? No reino milenar de Cristo, né? Então, Cristo será o rei e irá cumprir todas essas promessas, né? Porque todas elas estão no futuro, né?
uma promessa de um tempo de paz total, né? Em que o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, os homens, né? Não edificarão para que outros habitem, ou seja, não serão roubados, né? As pessoas trabalharão, plantarão, colherão seus frutos. Nós vemos isso lá em Isaías 65, né? Os habitantes da terra, eles vão viver com mais saúde, com mais longevidade de dias, como lá em Gênesis, né? As pessoas viviam muitos anos. Os filhos serão obedientes, as pessoas terão uma vida digna, né? Os povos da terra irão adorar o Rei Jesus em Jerusalém, de ano em ano, nesse milênio, né? Zacarias, no capítulo 14, verso 16, vamos ver lá, Zacarias, a gente às vezes precisa olhar um pouquinho aqui, Zacarias, deixa eu pegar Zacarias aqui, Zacarias 14, verso 16. Verso 16. Diz assim: e aquele que estava sentado sobre a nuvem, né, estará no templo agora, né, estará lançando, né, ali o seu poder, né, estará lançando ali a sua honra, né, e todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão ano a ano, né, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar em seu tabernáculo, né? Então, muito bonito isso. Nós vemos essa promessa, essa articulação já lá no Antigo Testamento, né? Então, no final do milênio, Satanás, que tinha sido preso por Cristo, será solto. É um desígnio de Deus, ele será solto. Por que ele vai ser solto? Ele ainda vai enganar de novo, né? Mesmo participando do reinado de Cristo, muitas pessoas ainda serão corrompidas, né? Apocalipse capítulo 20 nos diz assim, quando nós olhamos lá na Bíblia, Apocalipse capítulo 20, né, a partir do verso 7, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então nós vemos que ainda haverá uma guerra no final do milênio, né? Mas essa guerra, ela é uma guerra já também determinada. Isso mostra que o homem de fato é mau, né? Hoje existem pessoas que tentam justificar seus erros, dizendo que é por causa da situação em que vive, colocam a culpa na miséria, colocam a culpa nos políticos, na situação financeira, né? Até mesmo nos demônios. Mas e no milênio? No milênio o demônio está preso, a prosperidade e a paz existem, mas as pessoas serão corrompidas, né? Então todos esses problemas, eles não irão existir. Mesmo assim, esses problemas que eu digo assim, de injustiça, de dificuldade, mas mesmo assim muitas pessoas não aceitarão o reinado de Cristo, serão corrompidos, né? Não vão adorar em Jerusalém, né, durante o milênio, e será um número de pessoas inconformadas com o reinado de Cristo, e, como diz aqui nesse texto, será grande, será um número muito grande, o que a Bíblia chama mesmo, né, como a areia do mar, né? São um número tão grande como a areia do mar. Então veja que é uma coisa assim bastante espantosa, né? Então, quando nós vemos isso acontecer, aí no 20, versículo 7, né, a partir do 20, versículo 7, diz que nós vamos poder ver uma reação, né, de Deus. Diz ali no verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado, ou será lançado, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre, né? Então será preso para sempre. Então, nos 1000 anos em que o Senhor Jesus estiver reinando sobre a terra, né, na cidade de Jerusalém, a igreja, nós, os remidos, iremos participar do seu reinado,
né? Um período, nós sabemos, no tempo da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, então nós vamos participar com ele, né? Agora ele é rei de toda a terra, é rei do universo, né? E a igreja governará nesse milênio, né? Então será um período em que todas as promessas serão cumpridas, né? Uma delas está em Apocalipse 2, verso 26. Apocalipse 2, verso 26, assim: lhe darei a autoridade sobre as nações. Está falando sobre a igreja. Nós teremos essa promessa, nosso Senhor ainda não se cumpriu, né? Ela está dita ao que vencer, né? Então, por enquanto, ninguém venceu. Ainda estamos no período da graça de Deus, né? A não ser para aqueles que já morreram e mesmo assim ainda não se cumpriu, né? Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nós somos vencedores na vitória de Cristo. Agora, estaremos, né, depois do arrebatamento, em vitória eterna, né? Então, não há ninguém, mesmo que tenha morrido em Cristo, que tenha voltado aqui na terra para governar, para ser rei sobre alguma coisa, né? Nós temos essa promessa de Cristo, que se cumprirá no milênio, né? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo estiver reinando sobre a terra. Então, o milênio, nós vamos ver que a igreja será colocada na direção das nações. O Senhor confiará aos seus servos, os crentes que venceram, que trabalharam para Deus, que honraram o seu nome, o galardão que receberam, né, no céu, pelas obras, será a autoridade, né? Poder sobre as nações, direito de reinar com Cristo, sobre os países, sobre as cidades. Então, as obras do crente, a pregação do Evangelho, o zelo pela casa do Senhor, né? O amor aos irmãos, o esforço, né, de aprender a palavra, de viver a palavra, né? De ir aos cultos, de pertencer à igreja. Então, as contribuições financeiras, irmão, tudo isso vai passar pelo fogo, como Paulo falou à igreja de Coríntios, né, no capítulo 3, né? Então, nós vamos ver ali as obras de madeira, de feno, de palha, que não tem valor nenhum, obras sem valor, né? São obras feitas de qualquer maneira, sem amor, sem zelo, né, pela obra de Deus. É como se fizesse as coisas por obrigação. Não, eu tenho que ir à igreja, porque senão o pastor não vai gostar, ou o pastor mandou eu ir, eu estudo, né, eu tenho que ir, enfim. Isso não é amor à obra de Deus, né? Isso é chamado de obra de feno, de madeira e de palha que será queimada, né? Não possui amor, não possui dedicação, fidelidade, coisa que vem de dentro, né? Realmente, no trabalho do Senhor. Então, as obras de ouro, de prata e pedras preciosas são aquelas obras feitas com muita dedicação, com muito empenho, com muita alegria, né? Com muito prazer, obras bem preparadas, louvores que vêm do coração, de um coração verdadeiro, de um coração sincero e principalmente, né, que junta tudo num cesto só, chamado adoração, né? Tudo que nós fazemos tem que adorar a Deus, né? Tudo que nós fazemos tem que glorificar o Senhor, dar o melhor para Deus, né? A melhor oferta, né? Com o melhor sorriso, né? Não só o sorriso aparente dos lábios, mas o sorriso da alma, né? Prazer de ofertar a Deus, né? Não só para receber bênçãos, aquele texto de Malaquias, né? Trazei antes a casa do tesouro e depois fazer prova de mim. E a gente não precisa fazer prova de Deus, né? A gente sabe que as coisas acontecem, Deus é fiel, né? Então é o prazer de participar do Evangelho de Cristo, né? Então essas obras, elas serão contempladas com galardão, né? As coroas que serão dadas aos fiéis, né? E reinarão com Cristo, né? Então, o milênio é isso aí, né? Amém? Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar, eu já anotei, na próxima aula nós vamos falar sobre os 144 mil, vamos explicar sobre os 144 mil, vamos falar sobre o sinal da besta, né? Vamos falar sobre o grande trono branco também, e o estado eterno e futuro, né, da Nova Jerusalém. Então, a gente vai encerrar no próximo domingo com a escatologia do Novo Testamento, e o evangelista Guedes vem aí ainda
né, a partir daí dar continuidade à escatologia no Antigo Testamento, né, que são as profecias, Daniel, Ezequiel, e muita coisa interessante e muita coisa que realmente vai nos dar, né, amplitude de entendimento. Então, que Deus nos abençoe até lá. Amém? Eu quero orar nesse momento, eu quero abençoar os papais. Esse domingo nós vamos ter o culto à noite, nós vamos orar à noite também pelos pais, mas eu quero nessa manhã de domingo declarar um dia maravilhoso, né? Um dia abençoado em sua casa, né? E nós podemos confiar que Deus, Ele está em cada casa, Ele está em cada mesa, em cada lar, né? E nós sabemos que nosso Deus é a nossa dimensão de paz, nossa dimensão de alegria, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, são tantas as Tuas promessas, e nós podemos ver, Senhor Deus, cumpridas tantas promessas que vêm lá do Antigo Testamento, as revelações proféticas a Teu respeito. Isaías, né, quando diz: um filho se nos deu, Deus conosco, príncipe da paz. Senhor Deus, se cumpriu em Cristo, vimos a Tua vinda, Senhor Deus, recebemos a Tua vinda, entendemos, Senhor Deus, que o reino de Deus era chegado. Senhor Deus, tanta coisa já aconteceu, tanta coisa o Senhor prometeu e já fez, e nós cremos que tudo que está escrito para o futuro, Senhor Deus, a contar do arrebatamento, a contar, Senhor Deus, daquele momento em que encontraremos contigo nos ares, nós cremos nisso tudo, Senhor, e sabemos que o Senhor é fiel e que isso acontecerá, ocorrerá. Também cremos nesse governo milenar, cremos, Senhor Deus, Pai querido, apesar de já estarmos experimentando dores, princípios de dores, sabemos que não estaremos aí na grande tribulação, Pai querido, mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor continue exercendo misericórdia sobre aqueles que são teus, sobre aqueles que, pela tua presciência, Senhor Deus, se voltará a ti. Eu quero nesse domingo, Pai, te agradecer por todos os papais, essa figura que o Senhor instituiu da paternidade, abençoando os papais nesse dia, que cada lar, cada casa, Senhor Deus, receba um toque especial das tuas mãos, porque mesmo que não haja pai presente, físico, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai Celestial. Senhor, que o Senhor esteja presente em cada mesa, que cada filho teu, Senhor Deus, que cada família, Senhor Deus, que olha para o Senhor como Pai, que cada família possa ser tocada por uma virtude especial, Senhor, de acolhimento, Senhor Deus, de bênção, Senhor Deus, de alegria, Senhor Deus, que seja um domingo especial. Abençoa os papais, dá sabedoria aos papais, dá saúde, vigor, Senhor Deus, e que nós possamos sempre estar com os nossos corações ligadinhos ao Teu trono, ao Teu Espírito, debaixo da unção do Espírito Santo. Senhor Deus, nós queremos sempre estar conectados com o Teu Espírito, para receber poder, para receber, Senhor Deus, unção, autoridade, e nos mantermos, Senhor Deus, dentro daquela palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos dá em Apocalipse, ao que vencer. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo, queremos continuar assim. Deus nos dá um dia na Tua presença, abençoa o Teu povo, povo de nova aliança, nos abraça no Teu amor e na Tua graça. Eu abençoo o Teu povo assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém, amém e amém. Amém?